Educação à distância, mudando realidades. Olá, bom dia! Estou aqui de novo, hein? Agora nós vamos dialogar sobre a educação para uma cultura de paz, tá? E aí hoje nós vamos dar um foco bem interessante, a gente vai já ver os objetivos dessa aula. Eu espero que ontem vocês tenham refletido bastante sobre o que é essa paz, o que significa isso, como é que essa paz chega em vocês, como é que vocês constroem a paz, como é que vocês lidam com os conflitos, que aí a partir disso a gente vai amadurecendo. Olha, hoje eu estou com um auxiliar muito importante, tá? Hoje o professor auxiliar dessa nossa aula é o professor Alan Veiga, ele que é doutor em Sociologia está aqui comigo. Bom dia, professor. Bom dia a todos, a todas. Então, pessoal, hoje a gente vai aqui auxiliar a professora Mônica e eu quero agradecer já a presença aqui, me fazer presente aqui, falar um pouquinho rapidamente sobre minha formação. Eu sou doutor em Sociologia, como a professora falou. Eu tenho atuações no campo dos conselhos de direito e no campo dos conselhos tutelares como consultor e assessor técnico. Então, na verdade, a gente está aqui tentando fazer esse meio de campo, interagir com a temática que a professora vai apresentar hoje, juntamente com a minha que eu vou apresentar mais na frente sobre igualdade racial. Então é isso. Para agora, a gente fica por aqui e já passa a bola para a professora novamente. Vamos lá? Vamos saber como é o nosso conteúdo de hoje? Bom, nosso conteúdo hoje vai tratar sobre ética, direitos humanos e cultura de paz. E vamos tratar também sobre os pilares da educação para uma cultura de paz. Para que isso, Mônica? Onde a gente quer chegar? Os nossos objetivos é subsidiar o estudo, a reflexão sobre os fatores geradores de uma cultura de paz e apresentar os pilares que constituem a educação para uma cultura de paz, de uma forma que a gente vai colocar tudo isso que a gente vai ver hoje, essas reflexões, esses estudos, esses pilares, na nossa prática, ok? Vamos começar a nossa manhã com uma musiquinha, né? Vamos escutar. Prestem bem atenção à letra, ok? Então, você ouviu a letra? A paz é um edifício que nós precisamos, cada um de nós, trazer um pedacinho para que ela possa ser construída, né? Então, com a nossa alegria, também com as nossas reflexões, também com as nossas opiniões, com os nossos conflitos, com as nossas fragilidades, esse edifício cabe tudo. É um edifício que precisa estar contido todas as nossas condições humanas, porque assim somos. Então, não tem paz se a gente estiver se distanciando disso, querendo negar tudo isso, não é? Então, essa paz tão sonhada, tão esperada, tão desejada,
esse grande sonho que a humanidade tem, é algo que é concreto, que depende só de cada um de nós querermos fazer e contribuir para que os outros também queiram fazer. Porque a gente, nesse instante, conversava aqui, eu e Alan, que passou o tempo da gente dizer que eu já fiz a minha parte e o resto que faça a sua. Hoje a gente não trabalha mais assim. Isso aí, ó, tá cafona. O que tá fashion hoje, o que é do dia, é a gente fazer a nossa parte e ainda ajudar quem não está conseguindo fazer a parte dela, entende? Chamar as pessoas, convocar as vontades, impregnar as pessoas de desejo, de aquele sentimento assim, puxa, a gente pode junto, vem comigo, vem construir, vem segurar na minha mão, ninguém vai deixar ninguém para trás. Agora, a lógica é essa, a lógica é não deixar ninguém para trás, a gente só constrói paz desse jeito, tá? Conversando, nossa relação dialógica, nossos entendimentos, face a face, olho no olho, né? Dessa forma que a gente constrói paz, tá? Então, vamos lá. E aí, essa cultura de paz? E esses 3 temas juntos, cultura de paz, ética e direitos humanos, que coisa complexa é essa, mano, que você vem trazendo pra gente? É complexo, mas não é impossível, né? O que é cultura? Cultura, de uma forma resumida, porque a gente poderia passar aqui pelo menos um módulo todo só discutindo cultura, é um complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, costumes de uma sociedade, né? É um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, práticas, né? Aprendidas em cada geração, tá certo? Cada geração tem sua cultura vigente. Vocês já observaram que na década de 70 o pessoal andava com aquelas calças boca de sino? Aquilo era muito chique, né? Todo mundo queria usar aquilo ali porque estava vigente, a moda do momento era aquilo ali. Hoje a gente olhar para a pessoa com a calça daquela, a gente acha esquisito, né? Vixe, essa pessoa... Ou então se você usar a costeleta, todo mundo diz, eita, tem alguma coisa fora do lugar. Assim também como deixou de ser cultura... Hoje, nossa, todo mundo fumar, que de primeira era uma coisa muito elegante fumar, né? Todo mundo queria estar com um cigarro no dedo, porque era chique. Hoje a gente está se afastando disso, as novas gerações estão cada vez mais afastadas, sabendo que cigarro prejudica a saúde. Então, o que é isso? É uma mudança que vai acontecendo na cultura de um povo, de uma geração, de uma comunidade, de uma sociedade, né? E de uma nação como um todo, planetariamente falando, né? Que existe uma cultura vigente. Bom, a partir disso eu trago um outro elemento, né, que a gente precisa entender um pouco e que nós não vamos nos aprofundar, vou deixar isso bem claro aqui, não temos tempo para isso, é apenas para dar um voo rasante aí, que é a ética. Aí o que eu trouxe aqui para debater ética com a gente, né, nessa manhã, para a gente ter a partir de que ética eu estou falando? Eu estou falando a partir de Aristóteles, né? Um filósofo bem antigo, mas que ainda está muito atual, sua ideia é muito atual. Ele diz: ser ético é ser justo com o outro e consigo mesmo. Olha só o conceito de ética de Aristóteles, como é profundo, né? Como nos faz refletir de que se eu não me conheço, se eu não sei o que é justiça, o que é justo para mim e o que é injusto, eu não vou saber para os outros. Não vou reunir condições de modo algum me colocar no lugar do outro, que é a capacidade de empatia de que nós tanto necessitamos. Nunca teve tanta necessidade da gente ter essa capacidade de empatia. E aí, evidentemente, que eu trago Paulo Freire, porque não concebo de modo algum que a gente trabalhe dentro da seara socioeducativa, né, na socioeducação, sem debater a partir de Paulo Freire, com toda a sua gama de conhecimento que irradiou luz para todo o mundo, né? E o conceito de ética que ele traz é fantástico. Olha o que ele fala. Primeiro que ele enxerga a ética como algo que se afaste de tudo que possa vir a ser imoral, que atenta contra a dignidade humana ou comunga com o cinismo, com a hipocrisia, com a falta de compromisso com o outro. Eu concordo plenamente com ele. O que vocês acham disso? Como é que vocês enxergam isso aí que ele está falando? Vocês acham também que é isso? E outra, ele diz assim, olha, a ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais, como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo. Olha só, o que adianta ficar o tempo todo apontando o dedo para os defeitos dos outros, enxergando o que o outro é incapaz, todas as impossibilidades, incapacidades, fragilidades do outro, e não enxergo as potencialidades de modo algum, mas aí não enxerga as minhas próprias fragilidades também, né? De um cinismo sem tamanho, né, gente? E aí a gente não consegue caminhar para a paz dessa forma. Nós precisamos ser muito transparentes. E em tempo de ódio, nunca a gente precisou amar tanto, não é? E o amor passa necessariamente por isso, por eu me reconhecer, saber quem eu sou. Ontem a gente falava sobre isso, lembram? Saber quem eu sou, saber do que eu sou capaz, saber o que me aflige, saber o que me acalma,
não é? E a partir disso, eu começar a enxergar isso no outro, tentar compreender isso no outro, tentar dialogar com o outro, traçar uma comunicação que seja autêntica, e a partir disso é que a gente faz realmente um movimento ético voltado para uma cultura de paz, tá certo? Então, Paulo Freire nos ilumina sobre essa questão, não é? E aí eu trago já vou entrar aqui com vocês na questão dos pilares da educação para uma cultura de paz. Esses pilares, eles, como a gente bem viu ontem, eles derivam daqueles pilares que a gente viu ontem da ONU. Não sei se vocês estão lembradas e lembrados, né? Onde a gente viu aqueles 6 pilares, né? Onde nos orientava sobre a questão do cuidado com a vida, né? A vida soberana, a questão da escuta qualitativa, a questão da gente redescobrir nossa solidariedade, de aprender a ouvir as pessoas atentamente e tal. Então, esses pilares, eles, de uma certa forma, como eu disse ontem, eles orientam várias ações, vários projetos em nível mundial, né? E uma das ações, uma das políticas que ele orienta é exatamente a educação para uma cultura de paz, que é isso que a gente vai dar um enfoque hoje, tá certo? Eu falava aqui que em tempos de tanto ódio no mundo, de tantas, digamos assim, dissidências, tantos desentendimentos, a nossa resistência é exatamente amar. E como fazer isso, né? Então, eu trouxe aqui o texto desse estudioso, que é lá da minha terra. Ele diz assim, que as primeiras palavras a serem ensinadas nas escolas sejam as de respeito, justiça e fraternidade. Já pensou, desde cedo, você pequenininho, já começar a aprender sobre isso? Não é? Começar a aprender que respeito, justiça e fraternidade são elementos importantíssimos, cruciais na nossa vida e precisam nos acompanhar ao longo de toda a nossa jornada, não é? Que as relações sociais se tornem aulas permanentes para bem conviver com as diferenças, sejam elas quais forem, econômicas, sociais, raciais, sexuais, ideológicas, né? Não é que eu vou pegar e ter que adotar a forma de viver do outro, mas eu vou aprender a conviver e a respeitar, né? Que os professores sejam educadores e promotores dessa cultura, ensinando aos seus alunos sobre o poder da consciência em transformar as causas da violência em sementes para uma sociedade mais justa. Isso aí, essa semente de que ele fala, são pequenas sementinhas que a gente vai jogando pelo caminho ao longo da nossa jornada, encontrando as pessoas e colocando uma sementinha aqui, ali e acolá. E aí, por mais que a gente ache assim, poxa, não vai surtir efeito não, eu disse, mas a pessoa nem notou, parece que nem prestou atenção, mas ela está guardando lá no inconsciente dela, no subconsciente, em algum momento aquilo ali pode florescer, né? Afinal de contas, nós somos jardineiros da paz, né? Enfim, que possamos garantir no presente e para o futuro gerações com a identidade da paz. Olha, tu já pensou? A gente ter toda uma geração que está guardada já aqui nos poros, como diz o Paulo Freire, a questão da paz, né? Ser um ser pacífico. Ser pacífico não significa dizer que você vai tolerar tudo. Não é isso. É você aprender exatamente a conviver e a transformar aquilo que você acha que é injusto, que é indigno, né? Então, isso aqui é a mensagem, né, do Ivan Rodrigues, que ele trabalha da educação para a cultura de paz, né, dentro do jornal Povo, lá em Fortaleza. Eu trouxe a mensagem dele que eu achei belíssima, né? Então, a geração paz que ele fala, essa geração que vai nascer já e dentro da escola conta com todos esses elementos para fazer a constituição de uma nova identidade, de uma novo ser para esse mundo que tanto anseia por essa paz que a gente ainda não sabe começar a fazer a construção. A gente diz assim, mas na verdade, gente, o mundo todo está cheio de semeadores de paz. É incrível o sem número de entidades, de pessoas que estão fazendo pela paz. Agora são pessoas anônimas, são entidades, grupos muito silenciosos. E aí é incrível como a violência, como a maldade, como a barbárie, ela tem uma facilidade imensa de ser propagada, né? Fake news, como é rápido ser propagada. Então, assim, muita gente fazendo coisa boa, muita gente semeando essa paz, né? Jogando essas sementes pelo meio do caminho, construindo esse edifício, como diz o grupo AME, chamado Paz, mas são pessoas que estão trabalhando em silêncio. E aí, muito importante que a gente faça esse movimento nas redes sociais, colocando o que a gente está evidenciando de bom,
quais são nossas boas práticas, colocando os nossos feitos positivos, para que as pessoas comecem a enxergar que tem gente trabalhando a favor do bem. Não tem perfeição, porque nós não somos perfeitos, nem podemos cobrar isso de ninguém. Mas a gente faz muita coisa boa. Eu tenho certeza que aí nos polos onde vocês estão discutindo, e lá nos seus municípios, nas suas localidades, nas suas comunidades, vocês vão encontrar lá um sem número de pessoas que estão trabalhando, que são voluntárias, que estão atuando no social, que estão fazendo militando por várias causas, muita gente. A gente só tem dificuldade de colocar isso na mídia, de jogar isso para o público geral enxergar isso, né? Mas se a gente começar a prestar atenção, a gente vai começar a ver que tem muita gente fazendo um trabalho bacana, né? E aí, vamos lá. Para a mudança cultural de uma nação, o primeiro grande fator gerador de novas consciências e novos padrões sociais diz respeito ao processo educativo que estão submetidas crianças e jovens. Disso todos nós já estamos convencidos. Eu acho que todo mundo aqui está convencido, né? De que um grande elemento que pode vir a contribuir para uma mudança cultural de uma nação, deixar de ser uma nação bélica, uma nação da guerra, do ódio, da não compreensão e etc., é exatamente a gente começar a gerar fatores educativos diferenciados em todos os espaços onde essa criança, onde esse jovem esteja. Eu coordeno uma organização sem fins lucrativos e lá a gente atua de forma direta com mais de 200 crianças e jovens, e todos os dias a nossa preocupação dos nossos educadores é: o que é que eu vou deixar de legado para essa criança, para esse jovem que está chegando aqui? O que é que ele vai levar de bom daqui? O que é que ele vai sair daqui reunindo condições para construir um projeto de vida assertivo, né, que possa contribuir com essa sociedade? Isso é um elemento primordial no atendimento. Não é ensinar a fazer judô, não é sair de lá um percussionista, é sair de lá uma pessoa melhor. Então, nós, como entidade, como sociedade civil organizada, nós como seres humanos que estamos no mundo, tendo essa consciência, temos automaticamente a obrigação de gerar fatores que provoquem essa mudança, essa transformação que nós tanto desejamos, né? E aí eu trouxe aqui simbolicamente o caso da Malala, que vocês já devem ser bem conhecedores, né? É um caso bem simbólico que está hoje posto no mundo, exatamente por essa luta por uma educação que seja uma educação construtora, e que seja construtora porque deve chegar em todos, né? Não deva ser segregadora. E aí vocês têm a jovem Malala, a mais jovem menina, né? Ser humano, mais jovem ser humano a receber um prêmio Nobel da Paz. Ela sofreu um atentado, vocês conhecem a história dela, né? Ela quase morre porque estava lutando pelo direito de todas as pessoas, meninas e mulheres, terem acesso à escola, que no país dela é uma coisa que ainda não se concebe como sendo algo normal, não é, professor? Exatamente, professora. Aproveitando a deixa da professora, agradecer aqui a audiência dos polos de Ariquemes, Santarém, Porto Grande, Amapá. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, o que a professora colocou, um pouquinho mais atrás sobre ética, que é um assunto que demanda muitas e muitas discussões. Nada do que a gente traz aqui, obviamente, a gente tem a intenção de esgotar o tema, porque de fato são temas que demandam muitas discussões, vários autores, várias teses e teorias são discutidas e elaboradas em razão dessas temáticas, mas uma coisa relativa à ética, eu gostaria de acrescentar o que a professora Mônica falou, que é relativo ao conceito de ética de alteridade, do filósofo Emmanuel Levinas, que tem tudo a ver com essa questão para a paz, né, de cultura de paz, que é o seguinte, ele diz, o filósofo diz o seguinte, que a gente precisa ter não só tolerância com o outro, mas a gente precisa empatizar com o outro. É muito importante que a gente, aos poucos, a gente sabe que isso não é uma mudança do dia para a noite, que aos poucos a gente comece, não é, professora? A gente comece a fazer uma mudança de pensamento, de entender de que a gente precisa tolerar o outro. Parece que é uma situação sofrida, você ter que olhar para o outro e dizer, nossa, como é difícil todo dia ter que conviver com aquela pessoa, mas eu tenho que conviver, então eu vou tolerar. A coisa agora está caminhando para um sentido mais de empatia. Você precisa entender
por que que o outro é daquela forma, por que que ele tem aqueles defeitos que para você é defeito, para ele pode não ser defeito. Então a ideia é que você entenda o outro para que você possa ter com ele uma relação mais saudável, menos de tolerância e mais de empatia. Então, eu acredito que a gente precisa caminhar por esse caminho, para que a gente chegue nessa cultura de paz, até para que as crianças, quando estiverem sendo educadas, né, ensinadas, elas possam ter esse entendimento de que o coleguinha dela, a coleguinha, não é para você tolerá-los, é para que você tenha algum tipo de empatia, de entendimento de que ele pode ser você, inclusive no sentido de que aquilo ali é uma construção, né? A alteridade se constrói na identidade do outro com você. Então, essa é a minha contribuição para agora. Vamos voltar aqui à professora Mônica, que ela tem muito a contribuir com a gente. Maravilhosa contribuição, vocês viram aí, né? Que é aquela história. Agora, como a gente alcançar essa alteridade, essa compreensão do outro, se eu não me compreendo? Eu vou sempre estar voltando para isso, para a gente estar lembrando que tudo vai partir de nós, dessa nossa... Se a gente está em paz, a gente vai querer paz para todo mundo, eu dizia nesse instante, né, Alan? E se você não está com essa paz, não tem da onde, gente. Não tem como você querer despejar algo de um copo que não tem nada dentro, né? Você precisa ter isso. E olha a mensagem da Malala para nós, olha que coisa linda, né? Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Eu concordo muito com a Malala. Agora, que educação é essa que a gente quer que seja a solução para o mundo? E principalmente, que educação é essa que a gente quer que venha conspirar para a gente ter uma sociedade pacífica, né? É uma educação onde os professores e todo o corpo educativo está preparado, está preocupado com a preparação para o Enem, para os vestibulares, para a vida acadêmica, para a vida profissional? Está focado nisso? Ou é uma educação que está preocupada com isso, mas acima de tudo está preocupada na convivência na sua comunidade escolar, como é que essas pessoas estão lá dentro? E isso eu estou falando aqui, quero deixar bem claro, que não estou me reportando única e exclusivamente à educação pública, não. Estou falando da educação como um todo, como sendo uma política voltada para a sociedade humana. Porque até hoje nós ainda temos, infelizmente, dois modelos de educação dentro de uma mesma sociedade. Isso é muito complicado. Você fazer uma fatia, uma educação para uma fatia da sociedade que deve estar preparada para mandar e uma outra educação para uma fatia da sociedade que deve obedecer. Então, isso aí vai dar problema, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, sempre dá problema. E nós precisamos compreender a sociedade como um todo, um corpo social, que é pulsante, que é dinâmico, né? Então, nós precisamos pensar em políticas públicas e pensar na política, de um modo geral, como sendo algo que alcance a todos, né? E que não seja fracionado, que não seja sectário, vou dividir, vou botar esse pedaço é disso, esse pedaço é daquilo. Não tem como a gente pensar numa cultura de uma sociedade pacífica fazendo esse tipo de recorte, né? Então, que educação é essa que a gente deseja, que a gente acredita que seja viável para a construção de uma cultura de paz, né? Então, sobre a questão da educação para a cultura de paz, ainda estamos bem distanciados desse processo de implementação em nossas escolas. Quem diz isso não sou eu não, tá? Eu não tenho essa bola toda para dizer isso não. São os estudiosos que eu fui atrás, que estudam há mais de 25 anos a questão da cultura de paz. Aliás, antes de eu estudar sobre a política da criança e do adolescente, eu já estudava sobre cultura de paz, acredita? Sempre fui louca por esse tema, né? E então, o que seria essa base de educação, né, que a gente pensa? E aí eu trago aqui um elemento interessante, que é um resuminho, ó. Seria uma escola que permite o diálogo e o compartilhamento com abertura para a vivência comunitária. Já imaginou? Uma escola dessa que, ao mesmo tempo em que serve de um celeiro de conhecimento, um celeiro no campo dialógico, de construção dos vários saberes que estão entrando lá dentro, seria também um local onde todas as pessoas que estão em comum, em comunidade, pudessem estar entrando lá dentro e acessando todos essa gama de bens, porque, olha, o conhecimento é de um patrimônio que a gente até hoje nem tem esse entendimento do tamanho do que ele significa. Quanto mais você conhece, quanto mais você acessa essa gama de conhecimento,
E o conhecimento é construtivo, ele se faz um com o outro. Não adianta eu sentar e olhar para um livro e ficar olhando para ele. Ele me ajuda, evidentemente, me auxilia, mas o processo dialógico de construção das ideias no campo disso é que faz com que a gente realmente se torne um ser humano gigantesco, né? Então, essa escola seria isso, seria esse, digamos, esse ponto comum. É meu sonho, gente. Um dia eu vou ver isso. Será que eu vou ver acontecer, Alan? Essa escola, assim, no centro de todas as comunidades, esse lugar pulsante, onde as pessoas vão lá para fazer a aula de esporte, vão conversar lá naquela praça lá do diálogo, ou vão lá para o descansódromo, onde eu me sento, tem uma rede lá no Ceará, né? Uma rede lá para me deitar e dialogar. É um espaço comum de todos, onde a gente constrói os mais diferentes tipos de saberes. Tu já pensou um negócio desse? Com certeza. Todo mundo queria ir para lá? Não tenho A dúvida escola era disso. para ser o lugar onde todo mundo queria ir para lá. Onde você se levantasse assim de manhã e dissesse: eu vou para minha escola. Que delícia. Eu vou ver meu professor. Aquele professor que você chega assim... Eu já tive professor assim, que me botou assim numa linha, né? Que você chega assim e diz assim: puxa vida, eu vou ver aquele professor, aquela professora excepcional que faz uma diferença na minha vida, que eu chego e ela me abraça. Eu posso até estar fedido de tanto correr, mas ela vem, me aperta e diz que eu sou aquilo. Você tem que vir, você tem que estar aqui. Um lugar onde eu sou bem quisto. O gosto pelo conhecimento, né? Exatamente. Isso é verdade. Não é? Acredito que a gente tem caminhado para isso. Pode ser que, de fato, a gente não tenha ainda atingido o nível extraordinário, mas a gente está caminhando. A Sim. passos curtos, é bem verdade. A gente poderia caminhar com passadas mais longas. Ah, tá. Mas já estamos melhor de onde um dia partimos. Sim. Então, Mas, olha, lembrando do tempo das escolas, que era comum e que era, assim, permitido até que os professores dessem palmatorada nas crianças? lembro sim. Não tô tanto... Nessa época eu não cheguei a tomar essa palmatorada, não. Mas ouvi falar disso, Mas um já absurdo. existiu isso, hein? E hoje a gente Depois vocês podem, inclusive, assistir o vídeo The Wall, né, do Pink Floyd. Sim, Vocês vão ver muito aí essa realidade que os meninos lá do Pink Floyd, os meninos, né, colocam lá. Mas é uma loucura a gente pensar num processo educativo a partir de uma plataforma de violência. É assim, surreal a gente acreditar, que alguém acredite que violência possa gerar um processo educativo em algum ser humano. Né? É inconcebível hoje, principalmente hoje na era da tecnologia, onde a gente avançou tanto, esse intelecto humano foi lá adiante e tal, a gente pensar que a gente ainda pode educar alguém com qualquer tipo que seja de violência, né? De apelo violento. É incrível, gente. Então, para mim, essa escola era para ser isso, sabe? Era para ser esse lugar que você vai com desejo, com vontade de aprender, de conhecer, de conviver, de esses pilares que na verdade, a ONU, que eu sou apaixonada por eles, né? Que a ONU, a Unesco colocam pra gente. Então, como é que é isso? Vista pelo ângulo da não violência, a educação é para fazer o quê, Mônica? A educação é para aprender sobre os nossos direitos. Olha aí, primeiro ponto que a ONU coloca, né, a Unesco. Aprender sobre nossos direitos, responsabilidades e obrigações. Quer dizer que desde cedo a gente já pode ir construindo essas noções, né? Desde pequenininho, desde 3, 4 anos de idade, 2 anos de idade? Sim, a partir de 1 ano de idade a gente começa a construir. O ser humano, ele é construído a partir do momento que está na barriga, ele nunca mais para de aprender, né? Se você começa com eu tenho uma netinha, né? A Maria Clara. Então, a Maria Clara tem 2 anos. Se a gente começa a colocar, por exemplo, na rotina da Maria Clara, que ler é importante, que ela já pode ter os livros dela, que ela pode acessar esses livros com conteúdos que sejam relevantes para a formação dela, a gente já vai começar desde cedo. Se depois a gente diz para a Maria Clara que ela tem que guardar o livro lá no lugar dela, a gente já está fazendo esse primeiro pilar aqui. Aprender sobre nossos direitos, responsabilidades e obrigações. Mas Mônica, ela só tem 2 anos, ela nem vai botar. Não interessa. A gente vai pegando a mãozinha dela e bota junto com ela. Depois, lá na frente, numa outra etapa, ela vai aprender que ela pode colocar sozinha. Então, é uma questão de um passo a passo, é processual, né? Não adianta você pegar e... É um ser humano, né? Outro, aprender a viver juntos, respeitando nossas diferenças e similaridades. Olha que coisa linda. Eu compreender que do meu lado tem pessoas que pensam diferente, que são diferentes e que eu tenho condição humana de conviver com essa pessoa. Tá? Pensou? Desenvolver o aprendizado baseado na cooperação, no diálogo e na compreensão intercultural, né?
afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui no mundo? Se é para eu não respeitar, se não é para eu cooperar, se não é para eu conviver, então eu vou pegar e vou subir uma montanha e vou ficar morando lá sozinho. Não preciso de convivência humana? Não reúno condições para conviver humanamente, socialmente? Então, o que nós estamos fazendo aqui que não seja isso, né? A outra, ajudar as crianças a encontrar soluções não violentas para resolverem seus conflitos. Experimentarem conflitos utilizando maneiras construtivas de mediação e estratégias de resolução. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que na nossa vida, gente, no nosso dia a dia, ao longo de toda a nossa jornada humana, em momento algum a gente vai estar sem viver com um conflito. Não tem condição. Para tudo que você vai viver na sua vida, você vai conflitar. Até uma decisão que você precisa tomar. Eu faço um doutorado disso ou um doutorado daquilo. Isso é um conflito, que você precisa colocar todos os elementos, o que tem de positivo, o que tem de negativo, e fazer, evidentemente, uma redução. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente faz as nossas escolhas, toma as nossas decisões, a partir de uma plataforma de redução de danos. Isso aqui é melhor para mim, isso aqui é pior, isso dificulta mais, isso aqui me causa mais danos ou não, e a partir disso que a gente resolve. Não, o conflito é a vida toda. E aí a gente, desde cedo, ensinar as crianças e ajudá-las a encontrar soluções para esses conflitos que elas evidenciam, isso aí é fundamental. Porque senão a gente já passa uma vida toda de frustração. Não pode se frustrar com nada que a gente quer partir para o confronto com todo mundo. E as crianças é incrível, elas quando são pequenininhas, elas realmente não gostam de receber não. Aliás, não são só as crianças não, né, Alan? De fato, a gente... Mas talvez, viu, professora, essa situação de quando a senhora acabou de chamar a atenção, de que a gente vai crescendo e vai tendo esse entendimento de que a gente não gosta de tomar um não, é em razão exatamente de que na idade tenra, quando a gente é criança, a gente não tem essa educação para saber que, olha, algumas situações em razão de conflito, ela precisa ser solucionada numa situação onde você não pode conseguir tudo que você quer. Sim. De fato, é preciso ter esse entendimento de criança. Uma outra coisa que eu estava lembrando quando a senhora falou sobre leitura, que é importantíssimo nesse caminho de educação para pais, é o seguinte, é que a criança, ela na verdade, a gente aprende a ler para que a gente leia para aprender. Então, nós adultos, na educação de uma criança, a gente instruir uma criança desde a tenridade, 1 ano, 2 anos, aprender a ler para que depois ela possa ler para aprender, e a gente instrua bons livros que muitas vezes são livros didáticos que traduzem conhecimentos filosóficos já enraizados, como, por exemplo, questões de ética. Existem muitos bons livros que falam sobre ética numa linguagem lúdica, evidentemente, numa linguagem para criança, e que podem ser colocados para essas crianças aprenderem a ler, para que depois elas leiam para aprender. Então, é muito importante isso. Então, é óbvio que a gente tem o ser humano, né, tem essa ânsia de conseguir as coisas, de ter as coisas. Isso também faz parte de um processo cultural. Mas se a gente começar a educar as crianças a que, olha, existem conflitos, situações conflitantes que devem ser minorizadas da seguinte maneira: você pode abdicar de algumas situações em razão do prol de uma comunidade, por exemplo, né? Muitas vezes a gente quer para si e esquece dos outros. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, não é, professora? Porque afinal de contas o conhecimento é para isso. Isso. A gente entender que nós vivemos situações de conflito é exatamente para a gente construir respostas construtivas, que considere, leve principalmente em consideração o bem comum, não é? Exato. Não adianta eu estar bem e o mundo todo está se destruindo lá fora, não é? Perfeito. Promover valores e atitudes de não violência, autonomia, responsabilidade, cooperação, criatividade, solidariedade. E aqui eu queria chamar a atenção para a autonomia, tá? Tem esses outros aqui, a gente até já falou, mas autonomia é importantíssima. Não adianta você querer fazer um processo educativo com o ser humano, ele não ser autônomo. A gente precisa construir, junto com as pessoas, principalmente com as crianças, com os jovens, essa questão de ser autônomo, de não precisar, eu só vou fazer se o professor estiver na sala. Eu só vou estudar se minha mãe estiver em casa. Eu preciso ter sempre alguém que esteja lá me vigiando, né? Que é exatamente a dimensão ética, quer dizer, eu vou fazer para quem? Né? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Eu sempre tem que ter alguém me vigiando, alguém olhando, porque senão eu não faço. Isso é a ética, né? Então, como é que eu vou construir essa autonomia de que eu sou capaz, de que eu posso, de que eu quero
que eu tenho vontade de fazer assim, não é? E aí, Paulo Freire tem uma obra extraordinária, né, que inclusive é a obra que é a plataforma do nosso trabalho lá na nossa organização, que é a Pedagogia da Autonomia, que quem não leu, por favor, leia, independente do campo de trabalho que você esteja, porque é simplesmente fantástico você levar em consideração os saberes, levar em consideração os desejos, as vontades, os quereres das pessoas, né? E saber que essa pessoa, reúne condições para essa autonomia. A outra é capacitar estudantes a construírem juntos, com seus colegas, seus próprios ideais de paz. E aí vejam só, o Unesco não fala capacitar alunos. Prestaram atenção? Não diz alunos, né? Ele trata estudantes, alguém que está numa condição de estudar, de aprender, de aprendizagem, né? De construção de conhecimento. Exatamente porque o sentido da palavra aluno significa aquele que não tem luz. Então, a Unesco, assim como Paulo Freire, não reconhece alunos, reconhece estudantes. E estudantes que podemos ser ao longo de toda a nossa jornada humana, sempre estudando, sempre aprendendo, né? Então, aqui a gente acabou de ver quais seriam os ideais de uma educação para uma cultura de paz. E aí, a Unesco também apresenta as medidas. O que é que a gente deve fazer para promover isso? Como é que a gente torna isso concreto, esses ideais que a gente acabou de ver? Primeiro, revitalizar as atividades nacionais e a cooperação internacional destinada a promover os objetivos da educação para todos. Isso aqui é uma tentativa assim, incessante que a ONU tem junto com a Unesco de fazer com que a educação seja um patrimônio para a humanidade, que todos possam acessar, né? Zelar para que as crianças, desde a primeira infância, recebam formação sobre valores, atitudes, comportamentos, estilos de vida, que lhe permitam resolver conflitos por meios pacíficos. Isso aqui desde as creches, né? A educação infantil, as creches, que devem estar... Que hoje a creche não é mais só aquele lugar onde a criança vai, né, gente? A creche hoje é o lugar onde tem as relações, desde cedo, os joguinhos de convivência, os joguinhos de cooperação, a questão do incentivo às artes, está tudo lá dentro, né? Inclusive teve um movimento importante no Brasil, que foi como é o nome das fraldas? Dos bebês, né, que era a questão, a luta para que a creche pudesse ser esse espaço de aprendizagem desde cedo, dessa cooperação. Era muito interessante o movimento, né, dos fraldas, me esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O outro é preparar as crianças para participar de atividades que lhe indiquem os valores e os objetivos de uma cultura de paz. E aí, as atividades é que são importantes. Uma coisa é a gente estar aqui dessa forma, ministrando esse conteúdo, aprendendo sobre isso, sobre o conteúdo. Outra coisa é a gente estar vivenciando isso. Inclusive, vou até dar uma dica já para que vocês façam aí nas salas, tá? Porque no concreto é muito diferente. Então, precisam ser preparadas atividades mesmo, onde as crianças realmente possam sair, levantar das suas cadeiras e realmente praticar, né? Praticando é que se aprende. Zelar para que haja igualdade de acesso às mulheres, especialmente às meninas, à educação. Por que isso? Porque isso aqui vai cruzar com aquele ODS, que fala sobre a necessidade do empoderamento de gênero, né? E principalmente empoderamento de meninas e mulheres, que ainda estamos muito aquém, né? E que enquanto a gente tiver com as mulheres meninas aquém em todo o processo da humanidade, né? Ou seja, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aí um estudo que aponta que nós vamos levar mais ou menos 200 anos para colocar em patamar de igualdade homens e mulheres no que diz respeito à questão da representatividade legislativa, né? Ou de mais 100 e tantos anos para que a gente possa fazer um nivelamento da questão dos salários. Vejam o caso da Marta, que usou uma chuteira aí, né, com o símbolo do iguais, exatamente porque não tem igualdade no futebol, não tem igualdade, que é uma coisa assim, todo mundo está olhando, é a vitrine do mundo, futebol, e as mulheres bem aquém, né? Então, essa igualdade, ela precisa começar do processo educativo, que evidentemente, se eu faço um processo educativo para a igualdade de acesso às mulheres, vão ser educados homens e mulheres para essa finalidade. Isso é que vai ser o grande diferencial. Promover a revisão dos planos de estudo, inclusive dos livros didáticos, levando em conta a Declaração e o Plano de Ação Integrado sobre a Educação para a Paz, os Direitos Humanos e a Democracia, de 1995. Isso aqui é um protocolo que foi assinado por vários países, dentre eles o Brasil,
E que, embora conste dentro da nossa LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases diz que lá as escolas, dentro dos seus conteúdos, precisam existir uma disciplina, uma matéria, seja lá o que for, voltada para a educação em direitos humanos e para a questão dos direitos da criança e do adolescente. Vocês podem olhar que lá na LDB está escrito isso. Mas hoje não é a realidade no país. Acho que pouquíssimas escolas estão conseguindo fazer seus planos, né? Municípios, poucos têm que tem, acho que lá na minha terra, por exemplo, falar lá do meu lugar, só conheço um município que aplicou, que existe uma normativa no município que diz que é necessário existir um conteúdo em todas as seriações voltada para a educação para uma cultura de paz. Sobral. Não. É Eusébio. Eusébio, dentro da normativa municipal, é lei, né? Eles têm que ter uma educação voltada para a cultura de paz. Muito interessante, né? Bacana. Professora, aproveitar aqui e dizer o seguinte, bom, o Polo Cacoal está aqui com a gente assistindo, o Polo de Boa Vista também está aqui com a gente, e o pessoal, professora, por uma questão aqui que eu acredito que seja relativa a uma questão de que não foi identificada as atividades, eles estão pedindo para que quando a senhora for, antes da senhora concluir, que a senhora aponte qual é a atividade que a senhora vai solicitar e explique como é que a senhora vai solicitar a atividade. É isso que eles estão pedindo aqui, tá ok? Tá certo, tá. E aí o outro é promover e reforçar as atividades dos agentes destacados na declaração, em particular a Unesco, destinados a desenvolver valores e aptidões que beneficiam a cultura de paz, inclusive a educação e a capacitação na promoção do diálogo e do consenso. Vocês sabem, tem escolas, gente, já estão trabalhando niveladas com a Unesco e que inclusive são escolas reconhecidas pela Unesco, né? São pouquíssimas ainda no Brasil, mas já tem muita gente que já está aderindo. Inclusive lá no meu estado tem a Universidade Federal do Ceará, dentro da Faculdade de Educação, todos os anos promove um movimento muito interessante, que é um seminário para a cultura de paz, onde eles trazem todas as práticas que estão acontecendo no campo das políticas públicas, da educação, da saúde, da cultura, voltada para a questão da cultura de paz. É muito interessante esse seminário, sabe? Muito relevante. Tem práticas lá tem um pessoal lá que trabalha com uma abordagem que é chamada 5 minutos. Voltado para a paz. Eu já ouvi falar muito isso. Interessante. Muito bacana, realmente. Bem curtinho, 5 minutos você discute com as crianças, aponta uma atividade específica voltada para aquilo ali. E é muito rápido, incrível como... Alguns municípios têm o selo Unicef, que exatamente é nesse sentido, né? Aí é Unesco. Mas é porque a Unicef é um braço da Unesco, Unicef da ONU, né? Ela fica muito focada no sistema de garantia, né? Na política da garantia dos direitos da criança. Sim. Esse selo da Unesco é voltado para essas escolas que aplicam esses conteúdos voltados para a cultura de paz. Muito interessante. E não são muitos, infelizmente, ainda. Né? Pouquíssimos ainda, né? Mas como você está dizendo, você falou que eu gostei muito, que eu sempre gosto de uma abordagem otimista, já foi muito diferente. A gente só não pode dizer assim, já foi muito diferente, vamos ficar por aqui mesmo. Isso, exatamente. É sempre continuar. A nossa geração ela é responsável por dar continuidade, passar o bastão, continuar. Cada vitória comemorar, mas sem perder o foco de que precisa fazer mais. Né? Estimular as atividades em curso das entidades ligadas ao sistema das Nações Unidas, a capacitar e educar, quando for o caso, nas esferas da prevenção dos conflitos, na gestão das crises, na resolução pacífica das controvérsias e na consolidação da paz após os conflitos. Não podemos negar o conflito. A escola é um lugar onde não pode negar o conflito e que deve ter abordagens específicas voltadas para o confronto. O que significa que você está dizendo, Mônica? Voltado muito para a questão da educação, mas isso vai acontecer lá na sala do Conselho Tutelar, não negação do conflito. É exatamente eu aprender a lidar com isso, saber realmente colocar, digamos assim, os pratos na mesa. Está existindo realmente uma situação que gera conflito e que a gente precisa dialogar sobre isso. Se botar para debaixo do tapete, não tem solução. A outra e a última, né, é ampliar as iniciativas em prol de uma cultura de paz, empreendidas por instituições de ensino superior de todas as partes do mundo, inclusive as universidades das Nações Unidas, Universidade para a Paz. E aqui tem um conjunto de órgãos e de cursos, de promoções de formação que são colocadas pela Unesco pelo mundo todo, né? É só aderir, tá certo? Bom, e aí eu trago aqui bem rapidinho, só para vocês saberem, quem não sabe ainda, existe uma proposta de educação baseada em valores humanos universais e não violência que foi desenvolvida pelo Sathya Sai Baba.
É muito interessante esse método dele, porque ele diz que só é possível você trabalhar com uma proposta pedagógica que tome por valores a verdade, a retidão, a paz, o amor, a não violência, se você fizer primeiro uma transformação pessoal do educador. Muito parecido com Paulo Freire, que Paulo Freire diz que você precisa corporificar, ou seja, você precisa sentir aquilo que você quer ensinar, porque senão vai sair, soar falso, né, digamos assim. E aí, para concluir, que eu vou já passar aqui para a questão do desenvolvimento da atividade, e o professor vai dar uma olhada aqui como é que estão os núcleos, né, os polos, evidentemente que eu não posso sair daqui de modo algum sem colocar esse pensamento do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, isso deseduca, não é? Deseduca para aquilo que nós pretendemos que seja uma sociedade pacífica, inclusiva, justa, igualitária, né, com justiça social. Se você faz uma educação não libertadora, que seja ao contrário, aprisionadora dos saberes, dos conteúdos, das possibilidades, evidentemente que você vai querer injetar aí bem muito, não sei o que, não sei nem dizer o que, botar tutano para que o oprimido queira virar o opressor. Ou seja, uma vez oprimido, depois eu vou me transformar nessa voracidade e vou ser mais um predador, né? Infelizmente. Então, fecho aqui nossa aula de hoje com Paulo Freire e vamos ver a nossa atividade. Vocês ficam tudo assim atrás da atividade. Eu acho bonito. Espera aí que eu vou olhar aqui o que a gente propôs. Você pode dizer para mim, Alan, como é que estão as coisas por aí? Então, aqui a gente tem o polo Macapá. Não, acredito que seja, não é o nome do polo, né? Esse aqui é o estado. Dizendo que é interessante a temática, agradecendo a sua fala. Aqui temos uma conterrânea da senhora, que não está aqui com o nome dela, dizendo, por uma cultura de paz, 5 minutos que fazem a grande diferença. É o nome do projeto. Isso, né? Exatamente. Que a senhora estava falando. Um abraço da tutora Sandra, uma cearense que mora em Roraima. Então, estamos aqui bem representados com uma cearense, mais uma cearense aqui. Que maravilha. Esse povo nordestino adora andar pelo país afora. A gente é errante. Né? É errante, exatamente. Que mais aqui? O pessoal está animado aqui com a fala, que de fato é uma fala que suscita muitas questões, né? Cultura de paz. Ó, Alan, encontrei, hein? Olha, gente, tá aí no grupo já, viu? Tô aqui dentro do grupo. E aí tem a tarefa aí do dia 26, que é dialogando e construindo sobre conceitos de paz e pazes, né? Dialogar e socializar entendimentos, interpretações pessoais e coletivas sobre a paz. Identificar as várias nuances e compreensões e interpretações. Promover uma roda de conversa para isso, gente. E aí as perguntas geradoras são: o que podemos compreender por paz? O que cada um de nós faz, pratica para encontrar e construir essa paz? Hoje é isso. Aproveito e aí digo para vocês fazerem uma roda de embalo, né? Tem muita gente sofrida que não fala do seu sofrimento. Roda de embalo, você abraça as pessoas e fica ali agarradinho um pedacinho, que faz um bem danado, tá? E daqui a pouco a gente vai se encontrar, porque já estão olhando para mim aqui, dizendo que o tempo, ó, acabou, viu? Até daqui a pouco. Opa, estamos de volta, tá? Vamos ver o que tem de pergunta aí ou de contribuição. Como foi que vocês conseguiram fazer essa atividade? Vocês conseguiram fazer a roda de embalo? Olha, gente, muito importante abraçar as pessoas, dar um abraço caloroso, aquele bom dia, aquela acolhida, né? Vamos fazer isso todos os dias, viu? Que faz bem para a saúde que só, né? Tem alguma coisa para nós aí, Alan? Então, professora, aqui o polo do Porto Grande, do Amapá. Gente, vocês já observaram que o Alan só me chama de senhora? Estou me sentindo uma vovozinha. Vai, Alan. Perdão, professora. Então, o polo do Porto Grande aqui no Amapá diz o seguinte, atividade 1, a senhora dividiu em 2 itens, não foi isso? Isso. Aí eles disseram o seguinte, a resposta para o 1, paz é algo que buscamos constantemente no nosso dia a dia, para que possamos vencer em harmonia um sentimento que gera alegria para continuarmos nossa caminhada no mundo em que vivemos. Nossa. Avanço para a segunda. Pode ir. O item 2. Sabemos que nos dias de hoje,
Para conseguirmos paz, temos que ser mais compreensivos, respeitar as diferenças sociais em todos os sentidos, buscar soluções através do diálogo para resolver os problemas que a vida oferece. Os cursistas são a Dayana, o Heraldo e o Rosivaldo. Temos mais aqui, deixa eu ver de que polo é esse. Aqui, Polo Bragança, no Pará. A equipe é o Ronaldo Ferreira, o Leandro Costa, a Mônica Almeida e o Moisés Medeiros. Eles disseram o seguinte, o item 1, eles disseram: a paz é uma construção do seu eu, eles colocaram entre aspas, interessante isso, na busca do equilíbrio espiritual, psicológico e social. E o item 2 eles colocaram: praticamos a paz quando buscamos o equilíbrio com o outro em uma relação harmônica mediante os conflitos. Olha que coisa. Perfeito. Então, acho que a mensagem ficou, não foi, Alan? Com certeza, a mensagem ficou, que embora a gente tenha pouquíssimo tempo para fazer uma abordagem sobre uma temática tão complexa, mas a mensagem que eu queria deixar é realmente essa, sabe, gente? De que nós precisamos investigar nós mesmos, nós mesmas, né? Eu gosto muito de colocar assim os dois, que é para nós mesmas, para que a gente possa, a partir disso, começar a aceitar e a se compreender e tentar se colocar no lugar do outro, que isso é vital, não tem para onde a gente passa, não tem outra etapa para a gente ir, se a gente não fizer isso, né? E tendo essa compreensão que na nossa prática do nosso dia a dia, seja a prática como conselheiro tutelar, seja a prática como conselheiro de direito, esses elementos precisam permear esse nosso fazer. Principalmente no lugar em que nós estamos, porque nós estamos aqui dando conta dos seres que no meu modo de entender, é o que existe de mais caro para a humanidade, que são crianças e jovens, né? Nossas crianças e adolescentes, ontem eu dizia, eu gosto muito de repetir, que são, na verdade, os pilares de sustentação da humanidade. Quando as crianças e os adolescentes não recebem o atendimento, o cuidado adequado, a atenção que deve ser dada, dentro dessa dimensão ética, né? Dentro dessa dimensão de uma educação não violenta, como a gente colocou desde ontem aqui, automaticamente os nossos pilares vão começar a ruir e a sociedade ela vai desaguar. Ninguém suporta, não vai para frente, porque as crianças, os adolescentes são os presentes. Presentes no sentido de ser presença hoje, de ser necessário que cuide hoje, porque não tem futuro se não cuidar agora, e presentes porque na verdade são dádivas que a humanidade recebe. Crianças são, na verdade, no sentido, vocês olhem a pureza de uma criança, veja como elas vêm toda embrenhada de amor, querendo dar amor para a gente, né? Tanto que a criança, às vezes ela pode até sofrer assim, um descuido, um maltrato, mas depois ela volta sempre para perdoar de uma capacidade incrível, exatamente porque ela vem preparada para amar. Todo mundo vem preparado para amar. Aí, à medida que essa sociedade vai... O que essa sociedade vai fazendo com ela, aí é que a gente tem hoje todos os efeitos disso que a gente está vivendo, mas todo mundo nasce para amar, né? Tem mais, Alan? Então, o Polo Barra do Corda, no Maranhão, diz o seguinte aqui, interessante, porque eles já utilizaram aquela palavrinha que eu falei, eles colocaram aqui no item 2. Para que haja paz, devemos praticar empatia. Que aí é interessante que já substituem a tolerância. Ótimo. Obviamente que a gente entende, viu? A gente explica que a tolerância é utilizado e não vamos deixar de utilizar a palavra tolerância nesses dias e nos próximos que virão. Mas como eu disse, esse conceito já está em avanço, já está avançando, porque é como eu disse que a tolerância já não cabe mais a gente entender de que a gente precisa tolerar. A palavra tolerar, muitas vezes ela puxa para algo negativo, né, professora? Uhum. Tolerar o próximo como se fosse algo que, nossa, é muito difícil conviver com aquela pessoa e eu vou ter que tolerar. Então, por isso que a empatia nos traz mais um sentido de que, olha, por mais que você, em um momento primeiro, não goste daquela pessoa, mas procure entender por que ela é assim. Muitas vezes ela tem um problema muito, muito sério que você não percebe. E aí ela externaliza daquela maneira que você entende como negativa e que de fato muitas vezes mas é porque ela tem um problema por trás que você não está enxergando, porque você não teve empatia com ela, porque você não foi procurar entender o porquê que ela é daquela forma, que se você consegue entender isso, de repente você consegue até modificar, não ela, mas você em relação a ela.
Então, assim, é interessante isso. Ela continua, o pessoal lá do Polo do Barra do Corda diz o seguinte: para que haja paz, devemos praticar empatia, pois ela é a base de um alicerce transformador, perfeito, da personalidade do ser humano para com o próximo, ótimo, para o convívio acolhedor. E considerando que é importante, muitas vezes, ceder diante dos conflitos internos e externos. Perfeito, a professora falou que o conflito é necessário. De fato, o conflito é necessário. Existe um sociólogo chamado Georges Simmel, que ele tem um livrinho muito pequeno, mas extremamente importante, chamado Le Conflit. É um livro em francês, tem uma tradução que é difícil de encontrar para o Brasil, mas é um livro que vale a pena vocês darem uma olhada. É exatamente isso. Ele fala que a humanidade ela vive em eterno conflito. A gente precisa equacionar melhor os conflitos, a gente precisa entender como é que a gente se resolve nos nossos conflitos internos, para que a gente, no conflito com o próximo, que sempre vai haver, que a gente precisa equacionar esses conflitos, a gente possa equacionar da melhor maneira possível, onde eu, o outro e nós tenhamos o melhor convívio possível diante dos conflitos que sempre vai existir, certo? Perfeito. E aí, olha, pegando essa deixa aí, essas contribuições maravilhosas, né, do professor Alan, eu quero aproveitar e dizer que isso tudo que o Alan acabou de dizer aí, nada mais é do que uma palavrinha que está se tornando assim bem piegas, mas que acaba sendo realmente tudo que a gente falou aqui desde ontem, que a gente vem falando e que o Alan vai já continuar falando, que é amor. Amar é isso. Amar não é eu tolerar, é eu aprender apreender e compreender o outro e aceitar o outro do jeito que ele é, porque nós também queremos ser aceitos com todas as nossas particularidades, as nossas individualidades, não quer? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser bem-quisto, mesmo com toda a sua gama de dificuldade e também de potencialidades. Vamos fazer o seguinte, aqui a deixa que a gente vai já se despedir, eu me despedir de vocês, esse é meu último módulo com vocês, já estou morrendo de saudade, né? Fui até ali na sala do polo daqui para abraçar as pessoas, porque não tem nada melhor do que a gente abraçar, tocar as pessoas, né? Estamos aqui para isso. E aí, a deixa que eu quero aqui passar para vocês desse nosso conteúdo é que na sua prática, no seu dia a dia, no espaço em que você esteja, como pessoa humana, na sua família, como pessoa que trabalha lá na sua atuação, na sua organização, no seu órgão público, no seu conselho tutelar, em todos os espaços, lá na escola onde você estuda, a faculdade que você faz, comece a desenvolver todos esses elementos que a gente falou aqui. Veja como tudo vai mudar na sua vida, né? Desenvolver a capacidade de auto-perdão, nós precisamos nos auto-perdoar, a gente comete uns erros brabos por aí, e depois fica martelando, ressentindo, remoendo, adoecendo, não é? Vamos desenvolver essa capacidade de auto-perdão que facilita a gente perdoar também os erros das outras pessoas. Vamos apontar nas pessoas não os erros dela, mas as potencialidades que elas trazem, né? Todo mundo tem potencial, tem coisa boa para oferecer. E aí, a partir dessa mudança, que são uma mudança de cultura, de convivência, a gente começa, evidentemente, a ganhar mais, digamos assim, adesões. Isso é fantástico. Quando as pessoas aderem a você, quando elas querem estar do seu lado, quando elas dizem assim, puxa, fulano chegou, que legal, que bacana, né? Eu adoro, assim, eu sou uma pessoa muito querida, sabia, Alan? Ai, é ótimo. Eu chego nos lugares, a pessoa, a Mônica chegou, tal, é uma festa, uma coisa assim, maravilhoso. Mas o que é isso? É porque a Mônica é a última Coca-Cola do deserto? Não, não é por causa disso, não. É porque a gente começa a desenvolver afetos com as pessoas. E começa a entender que cada um tem seu lugar, tem sua particularidade, tem sua dificuldade. Então, hoje, eu posso dizer para vocês, usando aqui tudo isso que o Alan está colocando, que eu acho vital para nós, para a gente sair daqui com a nossa cabeça bem redondinha sobre isso, não tem pessoas que eu tolere. Tem pessoas com as quais eu consigo me envolver ao ponto de compreender que ela tem um ponto de vista que é diferente do meu e que nesse espaço dela é um direito que ela tem de ter esse ponto de vista dela. E que, às vezes, aquilo ali não vai mudar e eu tenho que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é do meu lado. Eu convivo, assim, mais de 10 anos com as pessoas, eu tenho 15 anos, sei lá, não sei quanto tempo, nunca tive uma discussão braba. Por quê? Porque eu me coloco no lugar daquelas pessoas, faço um exercício. Não estou dizendo que eu sou boa nisso, não. Mas é um exercício cotidiano que a gente faz. Eu também sou uma pessoa braba, viu? Briguenta. É assim. Mas se a gente não consegue... Olha, vejam só, isso é tão importante... que isso aí, sabe onde é que vai respingar? Lá na nossa intersetorialidade.
Lembra que a gente conversava aqui sobre a intersetorialidade com o professor Vicente Faleiros, comigo, com outros professores que todos acabaram fazendo essa ponte da necessidade de intersetorialidade? Intersetorialidade é um elemento que só pode ser construído a partir de uma plataforma de cultura de paz. A plataforma de cultura de paz é saber escutar o outro, saber entender o que ele está me dizendo, saber fazer uma escuta qualitativa daquilo que o outro está me trazendo, saber fazer digamos assim, de uma certa forma, saber ali dar uma moldada naquilo que está sendo trazido, saber ter uma capacidade dialógica, de olhar nos olhos do outro, de compreender, de me desfazer de um monte de coisa que vem dos meus personalismos, meus egoísmos, e deixar tudo isso para frente, pensar num objetivo que é comum, que eu preciso ir além de mim mesmo, sabe? Parar de olhar para o meu umbigo. Não podemos fazer intersetorialidade se não for tomando por referência uma cultura de paz, né? Então, são elementos primordiais para a gente construir. Lá no seu conselho tutelar, como é que estão suas relações? Como é que você está se relacionando no dia a dia com seus companheiros com os quais você precisa conviver por 4 anos? E que muitas vezes você, em decorrência do número de casos que vocês têm, acabam passando dessas 8 horas diárias, passam muito mais tempo lá trabalhando do que com os seus familiares, não é? Acaba sendo uma extensão da sua família, é uma outra família que você constituiu. Como é que estão essas relações? Vocês conseguem dialogar? Conseguem olhar no olho? Conseguem ver quando o outro está passando por um problema, uma dor? Você consegue sentir essa dor do outro? Consegue se aproximar? Consegue ser leal, estar do lado ali, emprestar o ombro? Você já conseguiu em algum momento evidenciar que o outro está precisando de você e você chorou junto? Já conseguiu fazer isso? Ou alentou o outro? Ou fortaleceu? Ou chegou aquele que sempre é do contra, que diz que nada vai dar certo, que nada funciona, que eu já tentei isso, e você sorriu e disse, não, mas vamos mesmo assim. Eu sei que você já tentou muito, você está frustrado, está sofrido, mas vamos de novo, só mais uma vez? Vamos mais uma vez tentar comigo? Como é que estão essas relações? Lá nas reuniões do Conselho de Direito, vocês têm conseguido fazer também estreitamento dessas pontes? Quando alguém dá aquele voo, vai-se embora nas ideias, que puxa para outras coisas que não tem nada a ver com a política, aí você é aquele apaziguador, é aquele pacificador que consegue trazer de volta. Gente, vamos aqui, nós estamos aqui pelas nossas crianças, né? Vamos pensar aqui, como é que a gente quer no futuro, que seja essa nossa sociedade, vamos fazer nesse presente uma cultura diferente para as nossas... Como é que está sendo isso? Isso é importante, porque senão não tem graça nenhuma a gente passar aqui 2 manhãs discutindo sobre cultura de paz, que nós queremos uma sociedade diferente, e lá dentro da sua casa você não consegue se entender com seus entes queridos, né? Então, os polos de São João dos Patos, Açailândia, açaí, bom. Os polos de Marabá estão presentes aqui conosco e trouxeram algumas respostas aqui. Tem uma aqui que eu acho interessante, que é o seguinte, diz assim, foi o pessoal do IFAM Maués. Disseram assim, paz é o que o mundo está buscando. Verdade. No fundo, a gente acaba pensando que nem todas as pessoas acabam fazendo isso, mas a grande maioria acabam buscando a paz. E eles dizem assim, mas nós precisamos construir um elo, diálogo, entre os seres humanos com paciência, amor, carinho e compreensão. Sem isso, não teremos paz no mundo. E aí eu lembrei de uma passagem eu gosto muito de trazer esse exemplo do Manuel Levinas, né, que é o filósofo. Nesse livro dele, Entre Nós, vale muito a pena, gente, vocês darem uma olhada. Isso tem na internet, tem em PDF na internet. Entre Nós, o nome do livro. Que ele está num campo de concentração nazista e ele consegue escapar da morte, porque ele mantém um diálogo com um soldado nazista e consegue mostrar ao soldado nazista de que ele compreende a posição dele de soldado. Ele consegue entender o porquê que ele está naquela situação, mas ele apela que o soldado também compreenda a situação dele. Isso ele chama de uma interação face a face, que a senhora falou também aqui. A gente precisa olhar no olho da pessoa, a gente precisa conversar com a pessoa, claro, desarmados, né? Desprovidos de qualquer sentimento negativo, de que já tem um ódio daquela pessoa, já tem um sentimento preconcebido. E preconceito é uma situação muito delicada, a gente vai tratar disso na próxima aula sobre igualdade racial. Então, o que é que disso a gente pode extrair? De que a ética da alteridade, né, que o Levinas fala, o Emmanuel Levinas fala, ela tem esse entendimento de criar empatia
crie no outro a empatia que você quer que o outro crie em você. Muitas vezes a gente espera que o outro faça primeiro isso com a gente, né? A gente espera que primeiro... É o egoísmo, né? Exato. A gente espera que primeiro você crie empatia comigo. Eu vou esperar que ele venha me pedir desculpa, que ele venha... Você não precisa necessariamente ir pedir desculpa, mas vá conversar para entender por que ele fez aquilo. Sim. Muitas vezes, na conversa, para entender por que ele fez aquilo com você, ele próprio vai dizer a desculpa dele, de um modo dele. Ele não vai precisar falar a palavra desculpe, mas ele vai dizer, olha, rapaz, eu fiz isso porque eu estou assim, assim, assim. Você vai ficar, agora, por mais que eu não aceite no sentido de que o que você fez comigo não está correto, mas eu estou compreendendo por que você fez isso comigo. Vamos dialogar aqui, vamos entender o porquê, como é que a gente pode resolver essa situação para que isso não aconteça mais entre a gente. Isso é uma comunicação autêntica, né? Que nós precisamos aprender a desenvolver. Que é exatamente olhar no olho da pessoa, ser sincero, ser honesto, ser franco, sem necessariamente ser grosseiro. Exato. Né? Mas a gente pode chegar, olha, fulano, isso que você fez me maltratou, viu? Isso não foi legal, não estou me sentindo bem por conta disso. Isso é comunicação autêntica. Exato. E a gente constrói paz a partir disso, de autenticidade, de você realmente não tá... Olha, tem uma coisa que machuca muito, que maltrata muito e que é de guerrear mesmo, é você ter alguma mágoa, alguma situação que não está resolvida e você, ao invés de chegar para aquela pessoa que te causou aquilo, ou que você pensa que te causou, né? Ao invés de chegar para ela e falar pessoalmente, olhando no olho, você pegar e dizer lá fora. Olha, isso aí é uma construção de uma guerra do tamanho de sei de quem, infinda, não tem para onde correr. Então, a comunicação autêntica, o diálogo face a face, continua sendo um caminho muito eficiente para que a gente possa realmente fazer essa construção, tijolo a tijolo, desse edifício chamado Paz, que é a música que a gente começou a ouvir hoje de manhã, né, do Grupo AME, que é lá do Ceará. É um edifício que todos nós devemos dar a nossa contribuição. Cada um traz um pedaço para a gente poder construir. Não tem paz se só se constrói de um lado e o outro nunca faz sua construção. E tem uma coisa importante que o Alan estava colocando aqui, que eu queria ressaltar, dentro de toda essa plataforma de cultura de paz que a gente está discutindo, que é o ceder. A importância da gente se desprover desse nosso egoísmo, desse nosso orgulho, e a gente, em muitas das situações, precisar ceder, né? Outro fator que é relevante na construção de um edifício de paz é a humildade, eu saber que eu sou frágil, eu posso falhar, né? Isso é muito importante, por quê? Porque a partir dessa minha humildade, essa minha capacidade de humildar-me, não é de humilhar-se, né? É que eu consigo reunir condições de olhar para os outros com essa cabeça erguida, porque eu sei que eu também sou frágil, também tenho minhas dificuldades, tenho minhas situações que são desfavoráveis, digamos assim. Isso é muito importante. Então, são fatores que a gente pode carregar para todo o passo a passo da nossa vida, e isso dentro do campo de atuação que vocês fazem é vital. Vital. E às vezes chega a família lá dentro da sua sala e passa lá 20 minutos chorando, sofrida, um monte de coisa que ela traz. Isso aí, o que vocês fazem todos os dias é administrar conflito. O que o Conselho Tutelar faz todos os dias? Administra conflito, não é, gente? Ou será que chega alguém lá com flores para vocês de manhã? Olha, gente, eu vim aqui só deixar flores, que na minha vida tá tudo ótimo. Não. Entra lá levando, um abacaxizão grandão para você descascar, que são abacaxis que vocês estão exatamente preparados para descascar. É por isso que está nessa função. Então, chega essas famílias com essa gama de problemas, de dificuldades, de violação de direito, que é muito dolorido, e vocês têm que cuidar daquelas pessoas, porque no final das contas, zelar, é isso que o Estatuto fala zelar, não é? Nada mais do que cuidar, mas vocês também precisam cuidar de si próprios, porque senão depois de 4 anos, escutando um monte de dificuldade, de dor alheia, se você não se trata, se você não se cuida, daqui a pouco em casa você também está fazendo da sua casa um celeiro também de dor. Então, toma conta disso aí, mas tenha consciência de que nós precisamos, e inclusive nessa prática conselheira, um fator de fundamental importância é eu saber dividir todas as dificuldades que eu estou enfrentando no campo dessa atuação com meus companheiros. Por isso que a ação precisa ser colegiada, porque só um não dá conta não, viu, gente? Tem situações tão complexas, de tanta violação de direito humano, que você, uma cabeça só, não vai ter condição de ter essa funcionalidade para dar conta da complexidade que é, né? E vocês são construtores da paz, vocês estão construindo esses grandes edifícios em muitas famílias, na vida de muitas crianças, para que possam dormir em paz,
não tem... A maior guerra que existe para uma criança que sofre violação da sua sexualidade é de noite. Na hora que ela vai deitar, ela não tem o direito de dormir, né? Porque ela está esperando seu agressor chegar a qualquer hora. Quando vocês entram com ação conselheira que interrompem isso, vocês botam um tijolo no edifício da construção da paz. Você devolveu a paz para aquela criança, ela vai conseguir dormir à noite. Olha só do que nós estamos falando, não é? Exatamente. De você ter paz para dormir, você precisar buscar essa paz para dormir. Quem é que devolve essa paz? O Conselho Tutelar pode devolver. Você já pensou o tamanho da responsabilidade de que um construtor da paz desse não é? São agentes promotores dos direitos da criança e do adolescente. E eu sempre friso, olha, crianças e adolescentes são sujeitos de transformações. Se a gente pensa em uma sociedade melhor, de qualquer ponto de vista, não dá para pensar numa sociedade melhor se não pensar nas crianças e nos adolescentes. Nós, adultos, obviamente que a gente tenta fazer o papel da gente. Mas se a gente vacila, se a gente erra com as crianças e com adolescentes, a probabilidade de que qualquer tijolo que a gente construiu hoje, amanhã esse tijolo é facilmente quebrado, porque se a gente não tomou conta das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nos direitos fundamentais dele, a professora falou uma coisa essencial, o direito ao descanso. Como é que uma criança que é violentada constantemente, ela não tem condições nem de dormir? Se a gente não consegue dormir, descansar, né? A criança que tem vários, hoje em dia, com as novas competências e habilidades, nossos novos direitos de aprendizagem da criança com relação à nova BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, e aí já fazendo uma inter-relação aqui, que eu sempre gosto, porque eu também mexo com conselhos de educação, brincar é um pilar para a paz. Um pilar. Então a criança, ela tem que brincar, e se ela brinca, ela vai descansar, ela precisa descansar. E criança é isso, criança precisa brincar. Não dá pra gente conceber uma criança hoje que não brinque, né? E que ao final do dia ela descanse. Então, se você tem algum abuso, algum tipo de abuso, essas duas práticas, por exemplo, é evidente que esses tijolinhos que a professora bem colocou aqui, que estamos fazendo hoje aqui, construindo hoje aqui, se essas crianças não têm essa base, esses tijolinhos amanhã ou depois a gente derruba eles. Por quê? Porque elas não vão ter nada do que a gente previu para elas garantido na fase adequada. Então, é evidente que o processo evolutivo dessa criança não é bom. Então, a gente precisa realmente cuidar. E a importância dos conselhos tutelares, os conselhos dos direitos como um todo, é fundamental. A gente precisa realmente se inteirar. E vocês já sabem disso, obviamente. Vocês assumem essa postura já sabendo disso. E eu sempre digo que é uma posição de devoção, acaba sendo, né, professor? Uma grande missão. É uma grande missão, né? É um devotado, alguém que assume uma posição de conselheiro tutelar, para além de qualquer outra questão financeira, isso não vem ao caso aqui. Até porque os conselhos tutelares não é desde sempre que houve remuneração, e já tinha gente trabalhando com isso. Né? É incrível, a gente viu um monte de gente. Inclusive, a gente até discutiu sobre isso aqui, que os redatores do Estatuto, quando criaram dentro do Estatuto, né, eles criaram, na verdade, uma categoria, um título, uma titulação específica de conselho tutelar, não existe conselheiro no Estatuto, né? Só para o processo de escolha. Na verdade, quando foi criado isso, foi exatamente olhando para quem já estava zelando pelos direitos das crianças das comunidades, né? Isso é muito importante ser colocado, muito importante. E assim, a gente está, já para terminar aqui nosso tempo, né, nossas reflexões sobre como é que essa paz é possível, como é que se educa uma sociedade para a paz, né? Como é que a gente vai fazer a construção desses tijolos. E aí a convocação que eu faço é que venham para cá, venha para o lado de cá, venha construir, venha pensar diferente, venha abrir suas ideias, abra sua mente, né? Vá estabelecendo relações diferentes, diferente de tudo que você já fez até aqui. Experimente novas situações, novos diálogos, novas pessoas na sua vida, permitam que outras pessoas entrem, porque construção de paz para uma sociedade pacífica só é possível a partir dessa diversidade, né? Daqui a pouco o Alan vai falar de uma das diversidades que hoje acarreta tantas situações de confrontos, de conflitos, de uma verdadeira guerra que está posta, né, por conta de uma etnia. Como é que pode, né? Olha só, não ter o direito de ser da cor que eu vim, do cabelo do jeito que eu tenho. É muito doido isso. Então, a gente precisa estar trabalhando com todos esses elementos para que a gente possa
ser uma versão melhorada de nós mesmos, né? É só dessa forma. Aí o Alan falava sobre a importância da gente estar dando um foco nessa questão do desenvolvimento da criança, e aí eu acho da mais alta relevância. O Alan falava digamos assim, como é que se faz um ser humano melhor, né? Que é exatamente ter o direito de brincar. Criança para ela é vital brincar, né? Comer, ter uma boa alimentação, ter o seu tempo de descanso, isso é dignidade, e não podemos esquecer a questão afetiva. Ninguém se desenvolve para paz se não tem afetividade na sua vida. Então, a afetividade é vital para a criança, é tão importante quanto comer. Receber afeto, receber estímulo positivo, dizer que você é bom, que você é importante. Lá na sua prática conselheira, quando vocês receberem crianças que estão esfaceladas, desenvolvam isso, é importante, você pode, você é forte, você consegue, para que dê uma guinada nessas existências, nessas vidas, né? Tem mais alguma coisa aí, professor, dos polos? Não, professor, aqui... Então, eu quero agradecer muito a todos os polos, gente. Eu não lembro o nome de todos os polos, mas eu quero aqui agradecer a todos os estados que compõem a Amazônia Legal. Dizer, assim, da minha grande felicidade que é trabalhar aqui com vocês, né? Eu sou apaixonada pela Amazônia Legal. Então, para mim, foi um grande presente, né? Desde o ano passado, que a gente vem construindo essa plataforma de estudo da escola de conselhos daqui da Amazônia Legal. A gente se reuniu aqui, um grupo de professores ainda em junho do ano passado, para a gente pensar como é que seria isso, que temas seriam relevantes para a gente debater com vocês. E estou muito feliz de poder fazer parte da construção, né, dessa formação de vocês, e de me formar junto com vocês, porque as interferências que vocês fizeram aqui, as interveniências são muito fortes, muito importantes. E é por isso que eu digo que conhecimento ele só é construído assim. Então, não esqueçam de ler tudo que está sendo publicado no grupo, porque também é conhecimento. Tem muita gente boa colocando muita coisa boa e colocando suas práticas. Isso é da mais alta relevância, né? Muito obrigada. E aí, deixo aqui para vocês um forte abraço do Nordeste do Brasil, né? Que eu venho de lá. E abraçar todas e todos. Tem gente aqui também que é do meu Nordeste, que está no Maranhão, mas está dentro da Amazônia Legal, não é? Deixar meu abraço forte para vocês. E aí, professor, muito obrigada pelo auxílio de hoje, né? Ok. Agradeço também, viu, professora, por essa oportunidade. Agradecer também aos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. E dizer que mais tarde a gente tem um encontro, que é mais um encontro relacionado também não deixa de ser, né, professora, relativa à cultura de paz, que é sobre igualdade racial. E já já a gente se vê aí para ver o que é que a gente pode contribuir com vocês, conselheiros tutelares e conselhos de direitos. Okay? Exatamente. Então, para finalizar a nossa manhã, não podemos esquecer, namastê. Educação à distância, mudando realidades.